Alô, segundo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem nesse momento de quarentena, né? Uma situação excepcional. Então, estamos aqui para preparar, né, aulas para vocês, ajudá-los da melhor forma possível e manter o pique, né? Porque isso muito provavelmente é o mais importante nesse momento. Então, olha só, qual é o assunto que nós discutiremos hoje, né, nessa aula? É o capítulo 32, né, o Brasil do Segundo Reinado, Política e Economia. E esse capítulo eu vou dividi-lo em 3 aulas, tá? Em 3 momentos, para que vocês possam assistir com bastante tranquilidade. Esse primeiro momento vai ser sobre a questão política do Brasil. Então eu vou abordar desde a chegada de Pedro II ao trono, né, a sua ascensão ao trono em 1840, até o momento em que forças republicanas se articulam e acabam derrubando esse mesmo imperador e proclamando a República no Brasil em 1889. Né? Num segundo momento, vou tratar da política externa brasileira. E aí nós temos alguns acontecimentos que são chave nesse processo. O primeiro deles, né, sem dúvida, os problemas com a Inglaterra, desde a aprovação da Lei Aberdeen em 1845, que vai afetar de forma direta o tráfico de escravos, a questão Christie, né, que aí é uma nota bem forte também, dessa coisa do imperialismo inglês, e por último aquilo que vai ser, digamos, o divisor de águas do Brasil do século XIX, que é a Guerra do Paraguai, provavelmente um dos acontecimentos mais importantes da história do Brasil. Eu falo mais importante justamente porque traz reflexos até hoje no nosso relacionamento com os nossos vizinhos, e não apenas o Paraguai, né? Nós temos também a Argentina, o Uruguai, que estão nesse pacote. E por último, fechando as nossas aulas, nós vamos trabalhar com a cultura no período, né? A construção de uma identidade nacional, abordar um pouco, historicamente falando, a questão da literatura, né? Das artes em geral. Então a gente vai dividir o nosso período, né? Esse nosso segundo reinado, nesses 3 momentos. Então vamos pegar o primeiro, né? Que é justamente a política. Primeira coisa é entender como é que Dom Pedro II se tornou Dom Pedro II, né? Ou seja, como é que ele foi entronizado como novo imperador do Brasil. Vocês devem lembrar que o pai dele abdicou em 1831, o Pedro de Alcântara, o futuro Pedro II, não poderia assumir o trono, porque era muito jovem, 5 anos de idade, e a Constituição dizia que ele só poderia assumir com 21 anos. Nesse intervalo nós temos o período regencial, período caracterizado por turbulências políticas, tentativas de separatismo territorial, né, que trouxeram muita incerteza para as lideranças políticas. E aí, óbvio, né, dentro desse cenário todo, os grupos políticos dominantes, conservadores e liberais moderados, diga-se de passagem, se articularam para permitir que Pedro de Alcântara assumisse o trono muito antes de completar a idade mínima exigida. Ou seja, 21 anos, né, que seria, ele acabou assumindo o trono com 14 anos. Essa articulação vai entrar para a história com um nome: golpe da maioridade. Por que golpe? Houve uma ação escusa, escondida por parte dessas lideranças políticas? Não, muito pelo contrário. Né, os líderes políticos brasileiros sabiam muito bem da necessidade de colocar logo Pedro de Alcântara no trono por uma razão muito simples. Né? O Brasil, naquele momento, eles enxergavam que corria o risco de esfacelamento territorial. Então, para evitar isso, seria mais interessante abrir mão de algumas das suas posições, das suas perspectivas políticas, em nome de uma defesa de manutenção do território. Né? Então, com isso, os liberais e os conservadores se articularam, né? Modificaram, nesse caso, a Constituição, sem modificá-la efetivamente, mas só para permitir que Pedro de Alcântara assumisse o trono em 1840, aos 14 anos de idade. Mas isso não era suficiente. Os liberais necessitavam de garantias políticas para que eles pudessem efetivamente formar um gabinete. Né? É engraçado que quando a gente fala gabinete, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são governos parlamentaristas. Né? E aí, o que acontece?
Para garantir isso, né, essa maioria no parlamento e, consequentemente, formar um gabinete, os liberais eles pressionaram para a realização de eleições. E aí essas foram realizadas, né, e dado o grau de violência, de intimidação política, porque os liberais sabiam que numa disputa política, digamos, limpa, eles não teriam chances contra os conservadores, né? Então, o que eles fizeram? Eles agiram usando da violência. Por isso o nome eleições do cacete, porque simplesmente eles optaram por agredir seus opositores, intimidar fisicamente seus opositores e, consequentemente, com isso ganharam as eleições. Ganhando as eleições, formaram esse gabinete, né? O que vai acontecer? A perspectiva do gabinete liberal era bem simples, né? Primeiro, garantir a sua permanência no poder, claro, né? Mas a segunda, e aí foi, digamos, uma espécie de promessa de campanha, era fazer com que as revoltas, algumas delas tendo liberais na dianteira, fossem debeladas, né? Que o Estado brasileiro pudesse controlar a situação. E temos duas revoltas importantes em andamento. Uma no extremo sul do país, que é a Revolução Farroupilha, né, que vai de 1835 a 1845, e a outra é a Balaiada, que começou em 38 e só terminaria em 1841. Né? Então, assim, essas duas revoltas, elas colocavam em xeque, pelo menos assim entendia-se na época, né, essa integridade do território. Acontece que as revoltas continuaram, os liberais não encontraram, não conseguiram estabelecer os mecanismos necessários, né, ou fazer funcionar os mecanismos necessários para acabar com essas revoltas, e o resultado foi que, por decisão do imperador, algo que surpreendeu muita gente naquele momento, ele decidiu pela dissolução do gabinete liberal. E aí ele promoveu uma alternância. Saem os liberais, entram os conservadores. Né? Os conservadores, agora, voltando ao poder, eles poderiam, digamos, modificar muitas coisas que os liberais fizeram durante o período regencial. Então, assim, quais medidas, né, ou quais leis foram, digamos, revogadas nesse segundo reinado? Uma delas, extremamente importante, que vai receber o nome de reformulação do Código de Processo Criminal, era acabar com a descentralização, que foi estabelecida lá atrás, né, em 1831, e volta ao que era, né, que era justamente essa centralização, ou seja, todas as decisões jurídicas, judiciais, julgamentos, agora quem vai resolver isso é a capital, o Rio de Janeiro. Né? Então, assim, nesse caso, isso foi uma vitória dos conservadores, porque os conservadores sempre defenderam a centralização política, ao contrário dos liberais, que defendiam uma descentralização. Né? Eles trabalhavam com a perspectiva de um federalismo, de modelo, estou falando dos liberais, tá? De um modelo norte-americano, em que os estados tinham mais autonomia, né? Poderiam fazer suas próprias constituições, estabelecer muitas leis, né? De acordo com os interesses locais. E os conservadores não eram muito afeitos a essa possibilidade. O que vai acontecer? Essa decisão, obviamente, retira poderes dos liberais, né? Já que as decisões relacionadas à justiça, as questões criminais, ficariam somente a cargo do Rio de Janeiro, então isso foi significativamente uma vitória dos conservadores. Uma outra decisão, também bastante importante, foi a restauração do Conselho de Estado, um instrumento de poder da época de Dom Pedro, tá? Que era um órgão consultivo. O Dom Pedro I, ele consultava esse órgão, ele apresentava suas decisões, e esse órgão, essa instituição, né, daria a sua aprovação às decisões tomadas pelo imperador. Até porque os membros do Conselho de Estado são pessoas da confiança do imperador, certo? Então isso foi também retomado, isso garante uma centralização política. Essas decisões elas acabaram por fazer com que os conservadores tivessem maior poder, né? Mas acontece que
Conservador no poder, liberal na oposição, problema. Liberal no poder, conservador na oposição, problema. Então isso vai fazendo com que a questão política no Brasil, nesse início de segunda metade do século XIX, se tornasse cada vez mais complicada. E aí 3 acontecimentos serão decisivos para uma mudança nos rumos da política brasileira. Uma delas, né, são praticamente assim, são 2, mas acontecem quase que em paralelo, a ocorrência de revoltas em 2 províncias importantes do país, São Paulo e Minas Gerais. Né? São revoltas de caráter liberal, que têm por objetivo dar mais direitos para os liberais, de transformações políticas para esses liberais. E aí, consequentemente, uma coisa que é bastante interessante é que a reação do governo vai seguir o mesmo roteiro de quando derrotaram a Revolução Farroupilha em 45. Ou seja, ao invés de punir, né, com severidade as lideranças opositoras, as lideranças liberais envolvidas nessas revoltas, o governo concederá anistia aos revoltosos. Tanto é que essas revoltas, elas, como também não contavam com grande apoio, né, por parte da população, havia um esvaziamento nesse processo, as revoltas elas duraram muito pouco tempo, né, na faixa assim, de meses, poucos meses, a ocorrência dessas revoltas. Ok, resolvido o problema na região sudeste, né, as coisas ficaram meio em banho-maria, né, o Pedro II ele vai articulando a questão do poder, vai encaixando as coisas, e aí eclode uma nova revolta, também novamente no Nordeste, de novo em Pernambuco, que é a Revolução Praieira. A Revolução Praieira ela tem características liberais fortíssimas, né? Alguns autores até classificam que a inspiração para o movimento praieiro veio das revoluções liberais ocorridas na Europa em 1848, né? Então, assim, a coisa da Primavera dos Povos, inspirando essa revolta liberal, porque, afinal de contas, tanto lá quanto cá, lutava-se contra, eu vou dizer, entendam entre aspas, tá? Democratização do poder. Muito mais, essa perspectiva muito mais aqui do que lá. Então o que vai acontecer? Os liberais eles vão se revoltar contra o governo, diante da nomeação também de um novo presidente de província, que não era palatável às lideranças locais, né? Mas de qualquer maneira o que vai acontecer é exatamente isso, né? O governo ele vai precisar agir rápido antes que essa centelha revolucionária se espalhe por outras regiões do Império. Porque, afinal de contas, historicamente falando, todas as outras revoltas, né, elas estavam muito próximas em termos cronológicos. Vocês observem que a Revolução Farroupilha, embora ela não tivesse um ímpeto liberal, mas era um movimento contrário ao governo central, tinha acabado 3 anos antes. Né? Isso em termos políticos e históricos é muito pouco. Né? Então isso fez com que as lideranças políticas ficassem um tanto quanto preocupadas quanto à possibilidade de um espraiamento, né? de uma disseminação de revoltas por todo o território. Mas, de qualquer maneira, também foi rapidamente debelado, né? Durou aproximadamente 2 anos essa revolta, né? Aí já contava com um pouco mais de apoio popular, mas, de qualquer maneira, o governo foi bem sucedido no seu objetivo, que era debelar a revolta. Nesse quadro político, né? O que vai acontecer? O Brasil, né? Dom Pedro II, perdão, ele vai perceber que há uma necessidade de... Estranho não, gente, é uma ambulância, tá? Necessidade de reequilibrar as forças políticas, né? Reequilibrar as forças políticas. Como? Se antes você tem 2 grupos, né? Liberais e conservadores, fazendo oposição. No momento em que um está no poder, o outro faz oposição àquele que está no poder e vice-versa. Então isso traz, como eu falei, uma certa insegurança.
Então, para evitar essas disputas e poder governar com tranquilidade, o que Dom Pedro II fez? Né? O que ele promoveu? Ele simplesmente promove um ministério de conciliação, tá? Isso é um aspecto bastante interessante, em que ele vai formar um gabinete com integrantes dos conservadores e também dos liberais. Então, assim, com os dois grupos no poder, não tem como, né? Simplesmente não tem como reverter isso, né? Assim, fazer com que haja essa oposição. E aí Dom Pedro II pôde governar com tranquilidade. Paralelo a isso, esse gabinete de conciliação, né, Ministério de Conciliação, vai se instituir uma coisa muito interessante, que é o parlamentarismo às avessas. O parlamentarismo funciona da seguinte maneira: é um sistema político, né, um sistema de governo, em que você tem um chefe de Estado e um chefe de governo. O chefe de Estado é o sujeito, como o próprio nome diz, responsável por garantir o funcionamento das instituições. E o chefe de governo é o que cuida do dia a dia das instituições. Né? O chefe de governo normalmente é um primeiro-ministro que chega ao cargo através do voto. Né? Então, se o partido dele alcança uma maioria de votos no parlamento, ele, consequentemente, vai assumir, né, esse governo, vai montar um gabinete ministerial e vai governar. E, claro, os assuntos referentes ao Estado ele vai consultar com o chefe de Estado. No caso específico aqui, o imperador Dom Pedro II. Mas o que vai acontecer? Nesse parlamentarismo às avessas, né, a realidade é bem outra. Ela é bem outra. O que vai acontecer? O Dom Pedro II ele nomeia o primeiro-ministro e nomeia os ministros. Então você tem, teoricamente, um primeiro-ministro que é fantoche. Ele não tem capacidade decisória, ele não pode nem demitir e nem nomear os ministros que comporão esse gabinete. Né? Mas foi uma saída que todo mundo aceitou. Todo mundo, ninguém contestou isso. Né? Então essa situação ela foi ficando, permitiu que Dom Pedro II governasse tranquilamente até a década de 1870. Aí por que eu coloco a década de 1870? Porque é justamente quando você tem o fim da Guerra do Paraguai e vai trazer um novo ator político para o cenário brasileiro, que é o Exército. O Exército, inspirado nas ideias positivistas de Augusto Conte, das ideias republicanas, a interpretação de que a monarquia já representava um atraso, né? Então eles começam a articular com grupos civis mais radicais uma mudança no sistema político. Então sairia, né, o regime deixaria de ser monárquico e agora seria república. E eles vão se articulando, né, vão publicizando as suas ideias, vão conseguindo um grupo cada vez maior de aderentes, até que, motivados, impulsionados pela crise que se instaurou no Brasil, principalmente crise econômica, né, econômica e financeira, após a Guerra do Paraguai, aí eles vão e consumam através de uma ação, né, que para alguns historiadores chama golpe, para outros tem outros nomes, como a Revolução, Mudança, Transformação, que vai ser a proclamação da República em 1889. Curiosamente, 100 anos após o início da Revolução Francesa. Então, gente, estamos aí, estamos abertos, vocês podem perguntar o quanto quiser, tá? Os canais lá do ABA estão abertos e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço.